de eletricidade na minha casa. Eu estava a falar de casa, houve um corte de eletricidade e a aula teve de terminar mesmo aí. O corte ainda durou por aí uns 10 minutos e depois acabei por não voltar e, portanto, podemos dizer que a aula terminou exatamente aí, na altura em que foi interrompido. Ok, tudo bem. Aliás, nessa altura, então vamos lá partilhar o ecrã, para ver se isto corre bem. Vou minimizar isto. Estão a ver o ecrã? Sim. Do ducto ejaculador. Estão a ver? Sim. Ok. Eu penso que tínhamos ficado aqui. Portanto, só para recapitular, o ducto ejaculador acaba por ser o... Com licença só. Exato. O ducto ejaculador acaba por ser a parte final do ducto deferente. Portanto, nós temos aqui o ducto deferente, até podemos recapitular aqui algumas coisas. O ducto deferente que sai do epidídimo que está aqui e, portanto, o ducto deferente, na sua porção quase final, dilata-se, formando a ampola do ducto deferente e depois, na porção, aqui temos nós a próstata, a porção que penetra na próstata é o ducto ejaculador. De referir, e isto agora vai ser importante para o que vem a seguir mais tarde, na união do ducto ejaculador com a ampola do ducto deferente, há aqui este tubo azul que vocês estão a ver, bastante enovelado, que é a vesícula seminal, iremos falar mais tarde. Então, recapitulando sobre a estrutura do ducto ejaculador. Isto é um corte, portanto, transversal da porção da próstata, portanto, a próstata. Isto é a uretra prostática que está aqui, portanto, corresponderia a esta parte, a uretra que é o centro, por assim dizer, da próstata. A uretra prostática que, como já vimos no aparelho urinário, é revestida por epitélio de transição. E aqui estamos a ver os dois ductos ejaculadores. Um direito, um esquerdo e outro direito. O ducto ejaculador tem uma lâmina epitelial semelhante, portanto, à do ducto deferente, portanto, um epitélio pseudoestratificado colunar, com estereocílios, só que aqui já não estão a ver a camada muscular lisa, de músculo liso desapareceu. Entretanto, a uretra prostática, como nós tínhamos visto, apresenta uma crista na sua porção dorsal, que aqui foi cortada transversalmente, portanto parece um V virado ao contrário, que é o colículo seminal overomontano. E na parte central do colículo seminal há uma invaginação da uretra prostática, aqui não foi apanhada nessa zona, mas portanto, essa invaginação foi apanhada aqui e aqui, que é o utrículo prostático. Recordando um pouquinho da embriologia, este utrículo prostático é, portanto, um resto, portanto, um resíduo dos ductos de Müller ou paramesonéfricos. Aqui, só por curiosidade, aliás, iremos ver isso mais tarde, estamos a ver os tubuloácimos, ou melhor, perdão, tubuloalvéolos da próstata. Peço desculpa, o utrículo prostático é uma invaginação do quê? Da uretra prostática. Portanto, a uretra prostática, neste ponto, quer dizer, aqui o corte não apanhou a zona da invaginação. E, portanto, irá neste sentido. Só que o utrículo prostático não é reto e, portanto, aqui foi apanhado em dois sítios. Não sei se esclareci a sua dúvida. Sim. E já agora, qual é o ducto ejaculador direito e o esquerdo? Portanto, este é um deles e este é o outro.
Portanto, em princípio, este é o esquerdo e este é o direito. Ok, ok. Era só isso, obrigada. Nada. Ok, então deixamos os ductos e vamos então para as glândulas acessórias do aparelho genital masculino. São elas as vesículas seminais, hoje em dia são mais chamadas glândulas vesiculares, e estas vesículas seminais, portanto, existem na espécie humana, portanto, são tratadas no junqueiro e carneiro. Não existem no cão e no gato. No resto dos mamíferos domésticos e na espécie humana, existem. Depois, temos a próstata, as glândulas bulbouretrais. As glândulas bulbouretrais, aqui não está escrito, mas num slide mais anterior aparece. Portanto, também não existem no cão. Aliás, a única glândula acessória no cão é a próstata. E depois também aparecem as glândulas ampulares. Glândulas ampulares. As glândulas ampulares correspondem à ampola do ducto deferente. Esta ampola do ducto deferente, estamos a ver aqui o corte da parede. Neste caso, está aqui o lúmen da ampola do ducto deferente, aqui a parede de músculo liso e estão a ver aqui a mucosa. A mucosa não contém só pregas, contém várias glândulas, glândulas bastante elaboradas. Portanto, isto não acontece em todas as espécies. No caso do cavalo e dos ruminantes, na ampola do ducto deferente existem glândulas que são chamadas glândulas ampulares. Agora, partamos para as vesículas seminais e a próstata, que normalmente estão muito próximas umas das outras. Temos aqui um esquema, não sei se compreendem bem, isto aqui é a bexiga, perdão. A parede da bexiga está aqui, aqui é o lúmen da bexiga, este buraquinho que vem aqui é a desembocadura do ureter, e aqui estamos a ver o ducto deferente, a amarelo alaranjado, que continua por aqui. Aqui já é a próstata, estão a ver aqui a próstata, cujo centro é a uretra prostática. Reparem, o ducto deferente, que aqui aparece sem a ampola, portanto deve ter havido aqui algum problema, algum esquecimento de quem fez este desenho. Aqui já esta porção do ducto deferente, que atravessa a próstata, é o ducto ejaculador. E, portanto, conforme eu disse, na zona em que a ampola do ducto deferente se torna ducto ejaculador, há uma evaginação, uma espécie de um dedo que é extremamente enovelado e que vai formar a vesícula seminal que está aqui. Aqui em baixo, portanto, recapitulemos que na uretra existem os 3 segmentos: a uretra prostática, que atravessa o centro da próstata, depois há aqui uma zona que é a uretra membranosa e, finalmente, a uretra que pertence ao pênis, isto é o corpo longitudinal do pênis, que é a uretra cavernosa. Na uretra membranosa, podemos ver aqui esta pequena glândula em forma de ervilha. Há duas, uma direita e uma esquerda, são as glândulas bulbouretrais, que iremos depois falar daqui mais um pouco. Para já, vamos às vesículas seminais e à próstata. Comecemos pelas vesículas seminais. Bom, isto é um esquema de medicina humana. Aqui, esta coisa grande é a bexiga. Abaixo da bexiga está a próstata. Aqui, este tubo é o ducto deferente com a sua ampola, outro ducto deferente. Estes tubos mais retilíneos são os ureteres que vão ter à bexiga. E aqui estão as vesículas seminais. Portanto, aqui, já, neste lado, já foi retirada a bexiga. Estamos a ver o ducto deferente com a sua ampola, outro ducto deferente em corpo longitudinal com a sua ampola, a próstata e a vesícula seminal. Esta, a esquerda, vê-se de superfície. A direita foi cortada longitudinalmente, parece que tem várias cavidades. Na realidade, é o tal tubo que forma a vesícula seminal e que está extremamente enrolado e é cortado em vários pontos.
Aqui estamos a ver aspectos das vesículas seminais. Portanto, como o tubo é bastante enovelado e cortado em vários pontos, ele aparece em vários cortes. Uma coisa que já podem ver aqui é que a mucosa da vesícula seminal apresenta pregas extremamente elaboradas, portanto, pregas bastante desenvolvidas e com uma ampliação maior. Podemos ver que essas pregas apresentam um epitélio, como é uma mucosa, tem um epitélio, e depois um eixo de tecido conjuntivo. Como há aqui uma superfície, aqui outra superfície, temos aqui epitélio e o tecido conjuntivo no centro. O epitélio é formado por células que podem formar um epitélio simples cúbico, mas também podem formar um epitélio pseudoestratificado colunar. Tudo isso depende da fase da atividade desta vesícula seminal. Uma hormona que estimula a secreção da vesícula seminal é a testosterona. O tecido conjuntivo da lâmina própria acaba por ser um tecido conjuntivo laxo, rico em fibras elásticas. Agora, as células epiteliais da vesícula seminal apresentam no seu polo apical grânulos de secreção, portanto, grânulos compatíveis com grânulos de secreção de glândulas produtoras de proteínas. Aqui estamos a ver outro aspecto da mucosa das vesículas seminais. Isto é o lúmen da vesícula seminal. Portanto, formam-se aqui várias pregas que se ramificam várias vezes. Aqui está o epitélio, de um lado e do outro da prega, e o centro é o tecido conjuntivo laxo. De referir que aqui não se nota bem porque é uma ampliação menor. Portanto, aqui está a mucosa. Para fora da mucosa temos uma camada muscular de músculo liso, bastante desenvolvida, e, finalmente, mais para o exterior, temos uma serosa. Portanto, isto são as três camadas que compõem a vesícula seminal de dentro para fora: mucosa, muscular e serosa. As vesículas seminais vão, estimuladas pela próstata, segregar um líquido que vai fazer parte do sêmen. Este líquido contém várias substâncias. Para já, contém proteínas. Contém proteínas porque estas células sintetizam proteínas. Além disso, contém aminoácidos livres. Também contém alguns monossacáridos, como é o caso da frutose. A frutose é o principal monossacárido sintetizado e segregado pelas vesículas seminais e tem um papel muito importante. É este açúcar que vai dar, e não a glicose, que vai dar a energia para que os espermatozoides, portanto, tenham os seus movimentos de flagelo. Além disso, também as células da vesícula seminal sintetizam a vitamina C, ou seja, ácido ascórbico, e também ácido cítrico e substâncias chamadas prostaglandinas. Agora vamos então passar para a próstata. A próstata apresenta uma porção, aquela porção que se vê. Portanto, aqui não está, mas vamos voltar aqui atrás. Tenho de ir um pouco mais para... Aqui está. A próstata tem esta porção que é a que é mais visível e que aparece aqui, por exemplo, esta, que é a chamada, portanto, porção compacta, ou parte compacta, ou corpo da próstata. Acaba por ser bem definida e segue-se ao colo da bexiga. E, claro está, é atravessada pela uretra prostática. Além desta parte compacta, que é a única parte que existe na espécie humana e em alguns animais, existe também uma parte disseminada que é constituída por pequenas glândulas na lâmina própria conjuntiva,
da uretra dita pélvica. A uretra pélvica acaba por ser o conjunto da uretra prostática e da uretra membranosa. Por exemplo, no cão, esta parte disseminada existe, mas é extremamente reduzida. No gato já não existe. Mas aqui, para efeitos de espécies, vocês só têm de saber o que está aqui nos slides. Fora a espécie humana. E temos aqui este quadro. Bom, vocês não vão, portanto, memorizar este quadro. Temos, portanto, as várias espécies e as glândulas anexas. Por exemplo, a próstata com a porção compacta, a porção disseminada, a ampola do ducto deferente, que, como sabem, em algumas espécies pode ser glandular, que é o caso do cavalo e dos ruminantes, glândulas bulbo-uretrais e vesículas seminais. E cá está cavalo, touro, carneiro, porco, farrasco, cão, tomcat é, portanto, o gato. Chamo-vos, portanto, aqui as diferenças da porção compacta e da porção disseminada da próstata em várias espécies. Por exemplo, no gato não há porção disseminada da próstata. No cão aqui diz que não há, mas na realidade há uma porção disseminada muito pouco desenvolvida. Atenção, aqui chamamos a atenção para que no gato, e neste quadro, aparece como não tendo glândulas bulbo-uretrais, mas elas estão presentes. Portanto, aqui, este quadro vocês não o vão fixar, fixam os textos que aparecem ao longo da apresentação, com as diferenças entre as várias espécies. Professor, peço desculpa. Diga. Consegue ouvir? Sim, sim. Era para perguntar, na parte disseminada estão glândulas isoladas na lamina própria. E o que é a uretra pélvica? Exatamente. Não, mas é o que a uretra pélvica? A uretra pélvica é o conjunto da uretra prostática mais a uretra membranosa. Portanto, indo aqui atrás, a uretra pélvica, portanto, tudo isto é a uretra. A uretra pélvica é a uretra prostática mais a uretra membranosa. Está a ver? Sim, Tudo sim. isto é a uretra pélvica. Obrigada. Nada. E essas glândulas isoladas estão na lâmina própria dessa uretra pélvica. Exato. Ou dentro da próstata e já na uretra membranosa. Ok, obrigada. Claro está que essas glândulas não se conseguem ver macroscopicamente, só ao microscópio. Aqui temos um aspecto da próstata em corte transversal no cão. Portanto, estão a ver aqui a uretra prostática, aqui é a porção dorsal e aqui a porção ventral. O colículo seminal, que obriga a uretra prostática a fazer uma espécie de um V, e, como estão a ver, tudo isto são glândulas à volta da uretra prostática, que, se virem bem, agrupam-se formando lóbulos que no adulto são mal definidos. No gato, já a uretra próstata, temos aqui a uretra prostática, a próstata não envolve a uretra totalmente. Temos só aqui estas duas porções mais dorsais. Tudo isto aqui é uma cápsula de tecido conjuntivo fibroso ou denso modulado com muitas células musculares lisas. No homem, que é aquilo que é descrito no Junqueira e Carneiro, a próstata aparece constituída por 3 porções. Portanto, estão a ver aqui, isto é a uretra prostática, que aqui aparece neste lado. Estes 2 ductos, inicialmente a azul, são os ductos ejaculadores e, portanto, nós temos 3 porções. Uma mais externa, que é a porção, portanto, periférica. Depois, há outra mais central, que é a porção central. E depois há aqui uma com uma definição um bocado esquisita, em forma de bola, que é
a porção de transição, porção ou zona. E, finalmente, há uma quarta, que está aqui a verde, envolvendo a uretra prostática, que é a zona periuretral, que não é referida no Junqueira e Carneiro. O Junqueira e Carneiro só refere às zonas periféricas de transição e central, mas fiquemos apenas por essas zonas que são referidas pelo Junqueira e Carneiro. Só por curiosidade, poderei-vos dizer que na espécie humana, a zona, portanto, de transição é a principal zona a partir da qual se forma a hipertrofia benigna da próstata, portanto, que vai dar problemas a partir de uma certa idade, nomeadamente na micção, e, portanto, a zona periférica é aquela que, na maior parte dos casos, é a base dos cancros da próstata. Portanto, isto tem interesse para a medicina humana, já na medicina veterinária não tem, porque no cão, pelo menos até onde se sabe hoje, não há esta zonação da próstata. E agora estamos a ver a histologia da próstata. Vemos aqui um bocado da uretra prostática, volto a dizer, revestida por epitélio, portanto, de transição. E aqui temos, então, os tubuloalvéolos prostáticos, que, como estão a ver aqui, são agrupados em lóbulos. Está aqui um lóbulo, e aqui o ducto excretor desse lóbulo para a uretra prostática, outro lóbulo, outro, separados por tecido conjuntivo, septos de tecido conjuntivo, que contém fibras colagénicas, portanto é um tecido conjuntivo denso, e, acima de tudo, contém muitas células musculares lisas. Além disso, a própria próstata é envolvida por uma cápsula essa bastante espessa, que é constituída por tecido conjuntivo denso, com feixes de células musculares lisas. Os ductos excretores destas glândulas, destes lóbulos, na espécie humana são entre 30% e 50%, vão desaguar no colículo seminal que vimos há pouco. Colículo seminal, ou verme montano. Aqui agora estamos a ver a próstata numa ampliação maior. No Junqueira e Carneiro só fala em células glandulares. Portanto, estamos a ver aqui um túbulo alvéolo. Qual é a diferença entre um ácino e um alvéolo? Um ácino, portanto, é uma porção secretora em forma de esfera e cujo lúmen é pequeno. No alvéolo, também a porção secretora é esférica, mas o lúmen é bastante largo, bastante amplo, que é o que estamos a ver aqui. Então, no Junqueira e Carneiro dá a entender que as células são todas glandulares. Já vamos ver que não é bem assim. Há células glandulares que são prismáticas e há células basais, perdão, que são arredondadas e que não chegam, portanto, ao lúmen da próstata. Estas células basais não se veem bem com hematoxilina e eosina. Normalmente, para se identificar as células basais, estamos a ver aqui uma coloração imunocitoquímica para as células basais, que evidencia determinadas citocratinas, portanto, proteínas de esqueleto, de citoesqueleto, que existem nas células basais, mas não nas células glandulares. E aqui estamos a ver um túbulo alvéolo prostático, em que as células glandulares estão aqui a azul, portanto, azul claro, não foram marcadas, e as células basais são marcadas, portanto, e formam uma camada contínua. Isto é importante, volto a dizer, em medicina humana, porque quando os tubuloalvéolos apresentam uma interrupção desta camada de células basais, isso é fortemente suspeito de cancro da próstata. De resto, o epitélio da próstata ou é do tipo cuboide, mas essencialmente devemos pensar mais que é um epitélio pseudoestratificado, porque tem estes dois tipos de células. Células glandulares, que chegam ao lúmen da glândula, e células basais que não chegam ao lúmen da glândula. Portanto, é sempre um epitélio pseudoestratificado. A função da próstata depende, tal como da vesícula seminal, da testosterona. Mais propriamente,
de um derivado da testosterona, que é a dihidrotestosterona. A testosterona chega à próstata e a próstata transforma em dihidrotestosterona, que é o metabolito ativo. Professor, peço desculpa. Diga. Tenho aqui duas dúvidas. A zona periuretral, lá atrás, envolvia o quê? A zona periuretral está só à volta da uretra prostática. Está a ver aqui esta verde? Isto é a uretra prostática, isto é a zona periuretral. Ok. Fica só à volta da uretra prostática. E no colículo seminal, o que é que desagua para lá? À volta do colículo seminal vêm ter os ductos excretores dos tubuloalvéolos da próstata. Não sei se esclareci a sua dúvida. É isso mesmo, obrigada. Nada. Agora, há aqui uma coisa aqui. Agora estamos a ver a próstata de cão. E isto é a próstata humana. Estão a ver, na próstata humana nós temos células glandulares e temos aqui o estroma, ou seja, o tecido conjuntivo de suporte que forma, portanto, lóbulos e tecido conjuntivo entre os tubuloalvéolos, que é, portanto, de tecido formado por tecido conjuntivo fibroso, perdão, mais células musculares lisas. Aqui há uma grande abundância de estroma em relação ao epitélio. E no cão, o que é que vocês acham? Temos aqui as células glandulares do tubuloalvéolo, outros tubuloalvéolo, outros. Aqui há, no caso do cão, um predomínio das células glandulares sobre o estroma, que é aqui bastante fino, forma esta folha, por assim dizer, entre duas superfícies glandulares. Na espécie humana, pelo contrário, como vimos há pouco, predomina o estroma. Ainda quanto à próstata, portanto, por vezes, em indivíduos já com uma certa idade, aparecem no lúmen dos tubuloalvéolos da próstata estas formações com hematoxilina e eosina, tem uma cor rosa, são formações que parecem escamas de cebola, portanto, formam camadas concêntricas. São os chamados, em plural, corpora amilácea ou corpus amiláceos, singular em latim, corpus amiláceo. Acabam por ser concreções de proteínas da secreção que acabaram por ficar estagnadas. Mais tarde podem calcificar. Quanto às secreções da próstata, elas são essencialmente fosfatase ácida prostática e o antigênio específico da próstata, este bastante importante. O antigênio específico da próstata é uma glicoproteína que, em parte, vai para o sangue e, portanto, é utilizado como diagnóstico, como meio diagnóstico do cancro prostático humano. Também a próstata segrega ácido cítrico e também a proteína fibrinolisina. Portanto, o ácido cítrico é também uma fonte de energia para os espermatozoides. Finalmente, as glândulas bulbo-uretrais, direita e esquerda, que vão desaguar na uretra membranosa e têm mais ou menos a forma de uma ervilha. São glândulas, portanto, como estão a ver aqui, os ácidos são mucosos e segregam um líquido mucoso transparente, que serve de lubrificante para a uretra antes de haver a ejaculação. E contém, portanto, um açúcar, galactose, já não é a frutose, que aparecia nas vesículas seminais, aqui é a galactose, outro açúcar com uma amina, galactosamina, derivada da galactose, e ácido ciálico, que dá a consistência mucosa a esta secreção. O estroma é constituído por tecido conjuntivo, que contém células musculares lisas e também pode conter células musculares estriadas esqueléticas. Outra vez o esquema, não nos preocupemos com ele. E agora vamos então à parte final da uretra, a uretra peniana,
com o órgão copulador, ou seja, o pênis. Portanto, aqui para recapitularmos, então, na uretra, temos a uretra prostática, que atravessa o centro da próstata, a uretra membranosa, que recebe as glândulas, os ductos das glândulas bulbouretrais, está aqui uma glândula bulbouretral, e, portanto, a porção da uretra cavernosa, que poderíamos dizer que é um eixo do pênis. Portanto, o pênis é revestido externamente por pele, portanto, por epiderme, epitélio estratificado pavimentoso queratinizado e tecido conjuntivo adjacente, que é a derme. Além disso, há duas estruturas dorsais, que são os corpos cavernosos do pênis, e uma estrutura ventral por onde passa a uretra no centro, que é o corpo cavernoso da uretra ou corpo esponjoso. Aqui estamos a ver o pênis em corte transversal, com a epiderme, aqui está muito fina, a derme, e aqui temos então os dois corpos esponjosos do pênis. Às vezes há aqui um septo central, mas ele não é sempre completo. E aqui em baixo, ventralmente, o corpo cavernoso da uretra, o corpo esponjoso, com a uretra cavernosa no seu centro. Os corpos esponjosos, tanto do pênis, pênis como da uretra, são constituídos pelo chamado tecido erétil. O tecido erétil acaba por ser um conjunto de espaços vasculares bastante irregulares e largos que são, portanto, revestidos por endotélio, e o tecido conjuntivo que está entre eles contém células musculares lisas. Portanto, estes corpos cavernosos são também envolvidos por uma camada, uma cápsula de tecido conjuntivo denso, rico em células musculares lisas, que é a albugínea dos corpos cavernosos. Não confundam a albugínea do testículo com a albugínea dos corpos cavernosos. E aqui temos então a uretra cavernosa, que é revestida na sua maior parte por epitélio pseudoestratificado colunar, exceto na parte terminal. Aqui na parte terminal não está representado, mas existe uma dilatação da uretra, que é chamada fossa navicular. Nesta fossa navicular, a uretra já é revestida por epitélio estratificado pavimentoso. Portanto, quanto ao tecido erétil, para vocês o verem, estão a ver aqui os espaços vasculares, vários espaços vasculares bastante grandes e, portanto, aqui não se nota bem, mas são revestidos por endotélio. Entre eles há estes septos que contêm tecido conjuntivo laxo e células musculares lisas. De referir que as artérias e as veias, portanto, as artérias que enviam o sangue para os corpos cavernosos e as veias que recolhem o sangue dos corpos cavernosos, apresentam aquilo a que se chama um dispositivo de bloqueio. Aqui temos um corte transversal de uma artéria do pênis. Estão a ver, recordemo-nos do aparelho circulatório. Aqui é íntima, não é? Com endotélio, depois a lâmina limitante elástica interna, aqui a média de músculo liso e depois aqui por fora a azul a adventícia. Estão a ver aqui que na íntima há esta estrutura. Isto é, por assim dizer, um feixe de células musculares lisas, que é o chamado dispositivo de bloqueio. Quando elas estão contraídas, estão a ver já o que é que acontece ao lúmen. O lúmen fica mais estreito. Portanto, no pênis que não está em ereção, ou seja, no pênis flácido, os dispositivos de bloqueio das artérias estão contraídos e, portanto, flui pouco sangue para os corpos cavernosos. Pelo contrário, nas veias, os dispositivos de bloqueio estão relaxados, o sangue sai à vontade.
Quando vai haver, digamos, a ereção, vai acontecer, devido a estímulos do parasimpático, vai acontecer o contrário. Ou seja, os dispositivos de bloqueio das artérias vão relaxar, entra muito sangue pelas artérias do pênis, chamadas artérias helicíneas, para os corpos cavernosos. Os corpos cavernosos começam a dilatar-se com o sangue e vão comprimir as veias e, portanto, vai haver durante algum tempo acumulação do pênis, o que vai causar, portanto, o aumento tanto da largura como do comprimento do pênis, como também da rigidez. Quanto aos dispositivos de bloqueio das veias, eles vão, portanto, contrair e, ao contraírem, também vão impedir a saída do sangue. Quando o estímulo parasimpático deixa de funcionar, então as artérias voltam a ter os seus dispositivos de bloqueio contraídos e as veias voltam a, portanto, dilatar os seus dispositivos de bloqueio e sai o sangue e, portanto, dá-se aquilo a que se chama a detumescência do pênis. Isto é o que acontece no pênis humano e também no pênis do cavalo e do cão. São chamados pênis vasculares. Portanto, em que os septos de tecido erétil são ricos em fibras musculares lisas e as cavernas do tecido erétil são bastante amplas. Logo, a ereção consegue-se essencialmente por acumulação de sangue. Já nos ruminantes, os ruminantes têm uma grande riqueza, portanto, de tecido conjuntivo fibroelástico nos septos do tecido erétil e, portanto, há poucas fibras musculares lisas. As cavernas são estreitas, logo no caso do pênis dos ruminantes, a ereção consegue-se mais por aumento do comprimento do pênis. Isso devido ao facto, agora vamos voltar aqui ao princípio, para vermos o pênis do ruminante. Estão a ver, no pênis do ruminante, há aqui esta flexura, que é a flexura sigmoideia. Quando se dá, digamos, o estímulo parasimpático, aqui vai haver alguma acumulação de sangue, mas acima de tudo é este músculo a verde, o músculo retrator do pênis, que se relaxa e assim desfaz a flexura sigmoide e o pênis, devido a isto, aumenta de comprimento. Portanto, pênis vascular e pênis fibroelástico, portanto, devido às espécies. E depois também existe um pênis intermédio entre o fibroelástico e o vascular, que é do porco. Finalmente, gostaria de referir que no caso do cão, está aqui um corte transversal de pênis de cão, aqui os dois corpos cavernosos, que aqui já não apresentam corpos cavernosos do pênis, que não apresentam já o septo transversal, e aqui o corpo esponjoso ou corpo cavernoso da uretra, com, portanto, as cavernas vasculares, e aqui, portanto, a uretra prostática. No cão, dorsalmente ao corpo esponjoso, existe este osso alongado, que é o chamado osso peniano. Vocês já devem ter falado isto na anatomia, não? Falaram no osso peniano na anatomia? Sim, professor. Sim. Ok. Bom, quanto ao aparelho genital masculino, é o que há a dizer. Agora, se não se importam, eu vou parar a partilha desta apresentação e vou para a outra. Como eu não sei fazer bem isto, peço desculpa, vou ter de parar a partilha, se calhar vou ter de sair do Zoom para abrir a nova apresentação. Então, vemo-nos daqui a... Pronto, já, está bem? Então, até já. Com licença. Tão bom. Sério, este professor não se aguenta. Temos que ensinar ao professor, coitadinho. Fofo.
Vocês conseguem ouvir-me bem? Sim, Eu acho que deve ser do som dele. Mas às Opa, não- vezes o teu som está um bocado abafado. Mas foi só Às no vezes, início, sim. depois ficou bom. Meu, é que tipo, ele fala bem devagar às vezes, mas depois às vezes eu não consigo apanhar o que ele diz, tipo, é bem frustrante. Alguém sabe o que é que vamos dar agora? O feminino. O feminino? Ora bem, então vamos lá fazer o compartilhamento da outra apresentação. Conseguem ver agora a nova apresentação? Sim, professor. Ok, então vamos falar sobre a histologia do aparelho sexual feminino. Como introdução, poderemos dizer que o aparelho sexual feminino é constituído também por gónadas, direita e esquerda, que são os ovários. Perto de cada ovário existe uma trompa uterina, trompas uterinas, trompas de falópio, no Junqueira e Carneiro dizem tubas uterinas. Todos esses, para mim, todos esses termos são válidos. Depois, as trompas uterinas vão ter ao útero, depois vem a vagina e, finalmente, os órgãos genitais externos que constituem a vulva. Na vulva, nós temos os lábios maiores. Atenção que os lábios maiores não existem nos mamíferos domésticos. Temos também os lábios menores, o clitóris e o vestíbulo. Aqui, portanto, é um esquema, portanto, atenção, isto é genital, genital feminino humano. Um ovário, outro ovário, as trompas. Portanto, nas trompas, recordemos-nos da embriologia que há 4 segmentos. Este que é o infundíbulo, com estes pequenos prolongamentos que são as fímbrias. Depois, uma porção mais dilatada que é a ampola, que é onde ocorre a fertilização, quando ela ocorre. Depois temos um istmo e, finalmente, a última parte que atravessa a parede uterina, que é o segmento intramural. Aqui está o útero de mulher, que apresenta, portanto, o corpo do útero, a parte superior é o chamado fundo do útero, e depois uma porção inferior com uma parede mais espessa, que é, portanto, o cérvix, ou colo do útero. Depois temos aqui a vagina e, finalmente, aqui estão representados lábios da vulva. Aqui este espaço já pertence à vulva. Mas nas espécies domésticas as coisas não acontecem assim. Portanto, temos aqui o ovário da égua, o ovário dos ruminantes, o ovário da cadela, gata e porca e o ovário da coelha. Estamos a ver aqui uma grande diferença. O útero não tem a forma de uma pera. O útero, portanto, o colo do útero, ou cérvix, aparece aqui a preto. E o útero, na porção onde deveria ter o fundo na mulher, aparecem aqui 2 prolongamentos, que são os cornos uterinos. Depois temos aqui as trompas e, finalmente, os ovários. Portanto, os cornos uterinos são relativamente pouco desenvolvidos na égua, já são mais desenvolvidos, portanto, na vaca, ovelha e cabra. São muito desenvolvidos, estão aqui a ver, o corpo uterino já é muito pouco desenvolvido na porca, na cadela e na gata. E depois temos o caso da coelha, em que temos praticamente só 2 cornos uterinos, não há corpo uterino e há 2 cérvix que vão ter à vagina. As funções do aparelho reprodutor feminino são, primeiro, a produção de gâmetas. Estes gâmetas não são exatamente óvulos,
São, lembremos, oócitos de segunda ordem parados em metafase. Além disso, outra função do aparelho genital feminino é uma função extremamente importante para a manutenção da espécie, é manter, portanto, o novo ser, se houve fertilização, manter o novo ser, alimentá-lo e protegê-lo até haver a altura do nascimento. Claro está que nos animais ovíparos o desenvolvimento é feito fora do útero, fora do organismo materno, logo esta função não se faz. Além disso, também o aparelho genital feminino, através das suas gónadas ou ovários, vai produzir hormonas, essencialmente são os estrogénios e progesterona, que vão influenciar todo o resto do aparelho genital feminino, quer as trompas uterinas, quer o útero e mesmo a vagina. Agora temos aqui um esquema do ovário. No ovário, portanto, é um órgão que a sua forma depende com a espécie animal, é um órgão intraperitoneal, logo a sua superfície é revestida por mesotélio, que está aqui, não sei se conseguem ver, esta fina camada azul. Este mesotélio que reveste o ovário, é um epitélio simples, que pode ser pavimentoso, mas também pode ser cúbico. É o que diz-nos Junqueira e Carneiro. Em alguns pontos, em alguns livros, também aparecem microfotografias com este epitélio com uma forma de simples cilíndrico. De qualquer maneira, vamos manter o que diz Junqueira e Carneiro. O epitélio que cobre o ovário deriva, portanto, do folheto visceral do peritoneu e do mesotélio do folheto visceral do peritoneu e, portanto, é simples pavimentoso ou simples cúbico. É o chamado epitélio germinativo, porque antigamente pensava-se que era a partir deste epitélio que se formavam as oogónias e depois os oócitos. Por baixo do epitélio germinativo, hoje em dia tende-se mais a chamar epitélio superficial, mas vamos manter o epitélio germinativo. Existe uma zona de tecido conjuntivo, aqui a vermelho. Esta zona de tecido conjuntivo é muito fina, mas é rica em fibras colagénicas. É a chamada albugínia do ovário. Lá está, na embriologia, o Sadler dizia que o ovário não tinha albugínia. Na realidade, ela existe. É muito mais fina do que no testículo, mas existe. E depois temos duas zonas, uma mais periférica, que contém os folículos ováricos, é o córtex, e uma mais central, que é a medula. Nesta medula, podemos já dizer, é constituída por tecido conjuntivo laxo, com muitos vasos sanguíneos de calibre, portanto, médio. Artérias, veias e também há vasos linfáticos. No córtex, portanto, localizam-se os folículos ováricos constituídos pela célula germinal, na altura, desde o nascimento até ao fim da vida reprodutiva. Estes oócitos, se não forem ovular, são oócitos de primeira ordem parados na fase final da profase da primeira divisão meiótica e apresentam células no arranjo epitelial à volta desses oócitos, que são as células foliculares. O conjunto do oócito e das respectivas células foliculares forma o folículo ovário. Aqui estamos a ver outra vez o ovário, neste caso em corte histológico. Aqui, pela pequena ampliação, não se consegue ver o epitélio germinativo. Atenção que nesta coloração as fibras colagénicas coram de azul. Portanto, estão a ver aqui esta borda azul. Esta borda azul é a albugínia do ovário. Depois temos aqui o córtex do ovário e, finalmente, a medula do ovário com vasos sanguíneos, com eritrócitos, que lhe dão esta cor vermelha. E depois temos aqui o chamado hilo do ovário, que é por onde entra a artéria ovárica,
saem as veias ováricas e saem também vasos linfáticos. Na égua, portanto, como estão a ver, o córtex é periférico e a medula é central. Na égua é uma situação especial, portanto, isto que estão aqui a ver já é o infundíbulo da trompa de Falópio, não pertence ao ovário, e está aqui o ovário da égua. Aqui vai haver uma inversão entre o córtex e a medula. Portanto, a medula está superficial, com os seus vasos sanguíneos, e o córtex é mais interno, com os seus folículos ováricos, e só atinge, portanto, a superfície do ovário numa zona que é chamada fossa da ovulação. O epitélio germinativo, que cobre todo o ovário, exceto a fossa da ovulação, é um epitélio simples pavimentoso. Na fossa da ovulação passa a ser um epitélio simples cúbico. Aqui estamos a ver outro esquema, neste caso, num ovário humano, em que o córtex está à periferia, córtex a roxo e a medula no centro, e ovário da égua, em que a medula está na periferia e o córtex no centro. Aqui temos o texto explicativo, porque isto, pronto, não aparece no Junqueira e Carneiro, cá está no ovário da égua, há uma inversão do córtex e na medula. A medula está na periferia do órgão e é revestida externamente por um epitélio simples pavimentoso, quanto ao córtex, que está na parte interna, portanto, contacta por meio de uma região restrita com a superfície do ovário e então nesta zona de superfície, esta zona de contacto é revestida por epitélio simples cúbico e é onde se dá a ovulação, por isso chama-se a fossa da ovulação. Nos outros mamíferos, depois a ovulação pode-se dar em qualquer ponto da superfície do ovário. Bom, vamos ter agora 10 minutos de intervalo. Ok. Alguma dúvida? Não, mas o senhor no intervalo pode deixar este slide enquanto temos Diga? intervalo. Enquanto temos Deixo intervalo, o este senhor slide. pode. Ok. Sim. Ok, ele está aqui. Obrigado. Eu não vou mexer. Ok. 10 minutos de intervalo e, portanto, já voltamos. O slide fica aqui. Aliás, esta apresentação está dividida em 3 partes e já eu não fiz aqui, tanto no aparelho genital masculino, que está dividido em 2 partes, e o feminino, que está dividido em 3, estão todos eles no Moodle. Não sei se já tiveram a oportunidade de ver isso. Portanto, do ano passado para este não fiz alteração nenhuma. Portanto, podem já considerar estas apresentações como as definitivas. Alguma dúvida? Não, está tudo bem. Ok. Senhor, obrigado. Então, hora do cafezinho. Tão bom. Aquilo era tipo leite aveia, tão fofinho. Uau.
Professora, peço desculpa. Diga, diga. Depois de acabarmos o sistema, o aparelho feminino, já acabámos a matéria teórica desta cadeira, certo? Portanto, o professor Mário Pinho já vos deu a pele, não deu? Sim, sim. A pele juntamente com as glândulas mamárias. Sim. Ok. Então, eu penso que a partir daí a parte teórica já está terminada. E o professor vai acabar a matéria na segunda-feira? Ora, vamos lá ver. Eu, pois, penso que vou terminar. Hoje não vou conseguir terminar. Portanto, eu muito provavelmente, se eu não conseguir terminar hoje, que é o mais provável, vou terminar na segunda-feira, 1 hora. Portanto, das 9 às 10. Ok, obrigada. Nada. Agora, depois, se Diga. entretanto falar com o professor Mário, pode saber se vamos ter mais alguma aula teórica, só para confirmar mesmo. Ok, eu depois posso. E depois como é que eu vos. Pode dizer na aula de segunda-feira. Ah, está bem, ok, boa ideia. Pronto. Não, é que, sem café isto não trabalha assim tão bem como isso. Bom, então vamos continuar. Já vimos o caso particular do ovário da égua. E então agora vamos ver o estudo mais analítico do ovário. Portanto, olha, aquilo que eu já tinha mostrado há pouco. Aqui está a superfície do ovário. Bom, lá está, esta coloração na hematoxilina e eosina. Logo, os núcleos, como estão a ver aqui, estes núcleos aparecem a vermelho e as fibras colagénicas aparecem a azul. Aqui nós temos o epitélio germinativo. Este epitélio germinativo, como é que vocês o classificariam? Eu sei que a ampliação é muito pequena. Acham que é pavimentoso? É um epitélio, conforme eu tinha dito há pouco, simples, mas cilíndrico. É o que não diz no Junqueira Carneiro, mas lá está, isto pode acontecer. Mas, de qualquer maneira, vocês fixam que, de acordo com Junqueira Carneiro, o epitélio germinativo pode ser simples pavimentoso ou simples cúbico. E, então, temos aqui a albugínea por baixo do epitélio germinativo, portanto, rica em fibras colagénicas, e depois temos o córtex, que é constituído por vários folículos ováricos. Por exemplo, vemos aqui um folículo ovárico com o ovócito, as células foliculares à volta, outro folículo, outro, todos eles são, portanto, o espaço que fica entre eles é ocupado por um tecido conjuntivo laxo, muito rico em fibroblastos, que se dispõem em feixes dispostos em várias direções, ou como diz o Junqueira Carneiro, em remoinhos, portanto, e pobre em fibras colagénicas. Estes fibroblastos são fibroblastos que, ao contrário dos fibroblastos de outras zonas do organismo, respondem a estímulos de hormonas, nomeadamente, portanto, hormonas hipofisárias e hormonas esteroides. Aqui outro aspecto do córtex do ovário, aqui já é a medula. Bom, os folículos, já tínhamos visto isto em embriologia, portanto,
Esta é a classificação dos folículos de acordo com Junqueira e Carneiro. Portanto, temos um folículo primordial em que temos o oócito, está aqui o oócito com o seu núcleo e o seu nucleolo, e células foliculares formando um epitélio simples pavimentoso. Isto, tal como na embriologia, é o chamado folículo primordial. Depois, o folículo primordial vai haver um crescimento do oócito, mas, acima de tudo, vai haver mitose das células foliculares e, portanto, o oócito vai passar a ser revestido por uma fiada de células foliculares que formam um epitélio simples cúbico. Aqui, o Junqueira e Carneiro chama-lhe folículo primário unilaminar. Em embriologia chamamos-lhe só folículo primário. Depois, devido às mitoses das células foliculares, o epitélio simples cúbico passa a ser um epitélio estratificado cúbico. Aquele que em embriologia se chama de folículo secundário, o Junqueira e Carneiro chamam de folículo primário multilaminar. Chegamos a uma altura, deles dizer que nós vamos, para manter, portanto, a uniformidade, esquecer a nomenclatura de Junqueira e Carneiro e utilizar a da embriologia. Mais tarde, depois, o folículo que apareceria como folículo terciário é o folículo dito antral ou, portanto, folículo secundário para Junqueira e Carneiro. Ou seja, no meio das células foliculares, que formam a granulosa, aparecem várias cavidades contendo o líquido folicular, que depois, essas cavidades tornam-se numa única, que é o antrofolicular. E, finalmente, o folículo terciário maduro, ou folículo de Degraaff, que, portanto, aqui é só o folículo maduro. Já vamos falar melhor nisso, mas para quem tiver dificuldades em seguir, estão a ver, está aqui a nomenclatura de Junqueira e Carneiro e a classificação da EBD. Esta classificação não é minha, isto vem em vários livros. Portanto, o folículo primordial mantém o seu nome. O folículo primário unilaminar, de acordo com o Junqueira e Carneiro, é pura e simplesmente folículo primário. Folículo primário multilaminar ou pré-antral é o folículo secundário. Folículo secundário continua a ser folículo terciário. E, finalmente, folículo maduro, pré-ovulatório de Degraaff, pois mantém-se folículo terciário. Bom, aqui o terciário, terciário maduro ou de Degraaff. De qualquer maneira, quando tiverem dúvidas, vão a este quadro que está na apresentação. Então vamos começar pelo folículo. Mas vamos usar diga, qual? Diga. Vamos usar qual? A de embriologia? A de embriologia, exatamente. Ok, obrigada. É a de embriologia e, portanto, vocês poderão ter a apresentação quando estiverem a estudar no Junqueira e Carneiro, que é para vos servir de guia para quando tiverem alguma dúvida, que realmente a coisa é um bocado complexa. Duas nomenclaturas. O folículo primordial, como nos recordamos da embriologia, apresenta o oócito. Portanto, aqui no centro, este oócito acaba por ser um oócito de primeira ordem parado, portanto, no fim da profase, e no fim da profase os cromossomas já não são bem visíveis porque estão todos desenrolados, a cromatina está desespiralizada, logo o núcleo apresenta uma cor clara. Isto aqui é em microscopia eletrónica, aqui é em microscopia óptica. Deveríamos começar por aqui. Portanto, então cá está, o núcleo é claro e contém um nucleolo bem evidente. O citoplasma, portanto, é bastante volumoso e temos aqui em microscopia óptica, não se nota bem, uma fiada de células foliculares à volta do oócito. Aqui em microscopia eletrónica podemos ver bem as células foliculares, elas formam um epitélio simples pavimentoso. Como é um epitélio, tem aqui uma lâmina basal, portanto, nas células foliculares,
separando-as do resto do estroma do ovário. Isto são os fibroblastos do estroma do ovário. Portanto, temos o ovócito, temos as células foliculares e, portanto, tudo isto constitui o folículo primordial. De referir que os organitos tendem a localizar-se perto do núcleo, como é o caso das mitocôndrias e do aparelho de Golgi. Também existem perfis de retículo endoplasmático. Agora, aqui é uma observação em microscopia eletrónica de transmissão. Aqui está o bordo do ovócito, com o núcleo, cromatina descondensada, e aqui uma célula folicular pavimentosa. Para aqui está a lâmina basal das células foliculares. Bom, alguns folículos, portanto, isto agora quando a mulher ou então a fêmea de mamífero doméstico atinge a maturidade sexual, vai haver uma primeira estimulação pela FSH, ou seja, a hormona foliculoestimulante, da adenohipófise. E então isto vai fazer com que o ovócito cresça, não avança na meiose, atenção, só cresce devido à acumulação de substâncias nutritivas e as células foliculares também entram em mitose. E, portanto, cá temos nós agora aqui o chamado folículo primário. Portanto, temos aqui o ovócito, o núcleo, reparem que o núcleo tem a cromatina descondensada, o nucleolo, portanto, é bem evidente, e as células foliculares formam um epitélio simples cúbico. Isto que está aqui à volta é o tal estroma do ovário, constituído por muitos fibroblastos próximos, separados uns dos outros por muito escassa substância matriz extracelular. Por isso é que os núcleos fibroblastos estão próximos. As células foliculares continuam a ter uma lâmina basal separando-as, portanto, do estroma folicular e na altura do folículo primário, entre o ovócito e as células foliculares, começa a aparecer uma fina membrana. Essa fina membrana vai se transformar na zona pelúcida, que vocês já conhecem da embriologia. Aqui, portanto, só nos folículos primários mais avançados é que a zona pelúcida se nota. Entretanto, as mitocôndrias, que antes estavam agregadas à volta do núcleo, vão espalhar-se por todo o citoplasma e as várias cisternas dos aparelhos de Golgi vão aproximar-se da superfície do ovócito. Agora, temos aqui, portanto, o folículo secundário. Portanto, as células foliculares continuam a multiplicar-se mitoticamente e começam a fazer várias camadas. Logo, as células foliculares vão formar um epitélio estratificado cúbico. Este epitélio estratificado cúbico, visto que em pequena ampliação tem um aspecto granuloso devido à grande quantidade de núcleos, é também chamada a granulose. E as células foliculares também podem ser chamadas células da granulosa. Aqui está o ovócito, aqui o núcleo claro e aqui o nucleolo. Aqui já se nota bem, quer dizer, aqui está pouco corada, a tal zona pelúcida. Cá está as células da granulosa, as células foliculares, o ovócito e a zona pelúcida aqui no meio. As células da granulosa apresentam na sua superfície externa, também continuam a apresentar uma lâmina basal. Aqui temos a interface entre o ovócito e as células da granulosa, visto com uma maior ampliação. Aqui, citoplasma do ovócito e citoplasma de duas células foliculares, ou células da granulosa. E aqui, a cor de rosa vivo, a zona pelúcida. Estamos a ver que as células da granulosa enviam microvilosidades ou digitações que atravessam a zona pelúcida e contactam com o citoplasma do ovócito. E a superfície do ovócito também apresenta microvilosidades que atravessam a zona pelúcida e também contactam com as células foliculares. Quando estes dois tipos de células contactam, formam entre elas
junções comunicantes ou junções do tipo nexos que permitem a passagem de informação sob a forma de micromoléculas de um tipo celular para outro, para manter coordenado o crescimento do oócito com o das células foliculares. Aqui estão a ver um folículo secundário, portanto, cá está o oócito com o citoplasma, o núcleo, o nucleolo, a zona pelúcida e as células da granulosa aqui, formando um epitélio estratificado cúbico. Aqui à volta, o estroma ovárico. Aqui vamos ver melhor a zona pelúcida. Cá está o oócito, as células da granulosa. Atenção que aqui não é hematoxilineosina, logo os núcleos coram de vermelho e a zona pelúcida, que devia corar de cor de rosa, vai corar de azul. Chamo de novo a atenção para o núcleo, que é muito claro, e aqui o que se vê não é o núcleo, é o nucleolo. A membrana basal, ou lâmina basal das células foliculares ou da granulosa, lá está a zigue, a zona da granulosa, está aqui separando, portanto, o folículo do estroma. E reparem que no estroma há fibras colagénicas, também a azul, mas não chegam a fazer, digamos, a feixes bastante espessos, são fibras, portanto, bastante finas. Bom, a certa altura, no meio da granulosa, começam a aparecer vários orifícios, porque as células, em parte devido à secreção das células foliculares, em parte devido, portanto, a plasma sanguíneo que extravasa de vasos que estão no estroma para o interior das células foliculares, para o interior do folículo. Portanto, plasma sanguíneo mais líquido segregado pelas células da granulosa ou células foliculares vão abrir espaços entre as células foliculares que vão confluir num único espaço, que é o antro folicular. O líquido é o chamado líquido folicular, que também contém substâncias sintetizadas pelas células da granulosa, como, por exemplo, estradiol, hormona esteroide feminina, e também glicosaminoglicanos. E então, aqui estamos a ver, portanto, a lâmina basal à volta do folículo terciário, desde que aparecem cavidades ou uma única cavidade na granulosa, o folículo deixou de ser secundário e passa a ser terciário. Entretanto, o estroma, já no folículo secundário, o estroma à volta do folículo vai organizar-se e vai formar duas estruturas. Podemos ver aqui, vamos lá ver se... Não. Posso já referir-me a elas. Uma estrutura mais interna, em que as células deixam de ter um aspecto fibroblástico e passam a ser, portanto, poliédricas e, portanto, entre elas há muitos vasos sanguíneos. Ou seja, é uma estrutura do tipo endócrino e estas células, se forem vistas ao microscópio eletrónico, têm a ultraestrutura de células que segregam hormonas esteroides. Recapitulando, há um retículo endoplásmico liso bem desenvolvido e mitocôndrias com cristas tubulares. Além disso, aparecem alguns, digamos, vacúolos lipídicos. Já vamos ver o que é que estas células segregam. Isto é a chamada teca interna. E depois temos uma teca externa constituída por estroma normal de ovário, mas em que os fibroblastos se dispõem concentricamente à volta da teca interna. O limite entre a teca interna e a teca externa são difíceis de traçar. O limite da teca externa e do resto do estroma do ovário também não se conseguem ver bem. Agora, a teca interna separa-se bem das células da granulosa por uma simples questão, por uma simples razão, porque as células da granulosa têm um aspecto epitelial e, portanto, elas são bem definidas.
Continuamos a ver folículos terciários, portanto, aqui o folículo terciário com ainda várias cavidades que vão depois confluir no antro folicular. Aqui outro folículo terciário e aqui, estão a ver, este é um folículo secundário. Oócito, zona pelúcida e, portanto, as células da granulosa formando um epitélio estratificado cúbico. Depois, o folículo terciário continua a crescer, isto devido, portanto, à estimulação pela FSH, portanto, da adenohipófise, e também um bocado pela LH, convenhamos. E, portanto, acaba o antro folicular por aumentar bastante e temos o folículo terciário maduro. Neste folículo terciário maduro, portanto, as células, o antro folicular é muito grande, as células da granulosa formam, portanto, um epitélio estratificado cúbico fino, portanto, à volta de todo, na periferia de todo o folículo, exceto na zona que contém o oócito. Aí há esta parte mais espessa que vai, portanto, suportar o oócito, que é o chamado cúmulos oóforos, cá está, cúmulos oóforos, e, bom, aqui este O devia ser U. E depois temos células da granulosa que rodeiam a zona pelúcida e que formam a corona radiata. E aqui estamos a ver um folículo terciário maduro, portanto, com o antro, portanto, as células da granulosa formando uma orla fina, aqui o cúmulos oóforos e aqui o oócito com a corona radiata. Aqui, portanto, um aumento da zona em que está o oócito, com o cúmulos oóforos aqui, e aqui a corona radiata, que é o antro folicular. Aqui à volta temos a teca interna, com muitos vasos sanguíneos e células produtoras de esteroide. Outro aspecto da corona radiata, à volta do oócito, e, portanto, a zona pelúcida entre o oócito e as células da granulosa. Portanto, entre o oócito e as células da granulosa, vocês recordam-se que a zona pelúcida é constituída por glicoproteínas, mais propriamente, no caso do rato, as glicoproteínas ZP1, ZP2 e ZP3, e no caso da espécie humana acrescenta-se mais a ZP4. Outro aspecto é a microscopia eletrónica de transmissão, portanto, aqui células da granulosa com os seus prolongamentos, que vão atingir o oócito, atravessar a zona pelúcida. O oócito também apresenta microvilosidades, como eu já disse, que atravessam a zona pelúcida e contactam com as células da granulosa, formando ligações, portanto, uniões comunicantes ou nexos. Agora, quanto à teca interna e teca externa. Temos aqui num folículo terciário, aqui a granulosa. E aqui está a membrana basal. A teca interna é a porção do estroma que está mais próxima da membrana basal e, portanto, enquanto que aqui temos fibroblastos na teca externa, reparem que os fibroblastos da teca interna modificaram-se muito. O núcleo deixou de ser alongado, passou a ser redondo, a própria célula é redonda e, portanto, tem vacúolos lipídicos. Há muitos vasos sanguíneos esses que, portanto, não são visíveis nesta preparação e, portanto, estas células têm a ultraestrutura, como eu já disse, de células produtoras de hormonas esteroides, vão produzir um androgénio fraco, que é a androstenodiona. Esta androstenodiona vai passar por difusão para as células, portanto, da granulosa, ou células foliculares. As células foliculares têm uma ultraestrutura de células que produzem proteínas. Portanto, um retículo endoplásmico rugoso bem desenvolvido e mitocôndrias em quantidade moderada próximas do retículo endoplásmico rugoso desenvolvido. Isto porquê?
Porque estas células da granulosa vão sintetizar uma proteína, um enzima, a aromatase, que está aqui. Portanto, esta aromatase vai pegar na androstenodiona e vai transformá-la em estrogênio, mais propriamente estradiol. Portanto, a síntese do estradiol ou do estrogênio pelo folículo envolve dois tipos celulares. Primeiro, as células da teca interna, que produzem um androgênio fraco, e depois as células da granulosa, que o transformam, por meio do enzima aromatase, em estrogênio. Depois, parte do estrogênio vai para o antro folicular, estimulando o crescimento do resto do folículo. Outra parte vai para os vasos sanguíneos e vai, portanto, estimular o resto do aparelho genital feminino e condicionar a manutenção do dimorfismo sexual entre o sexo masculino e o sexo feminino. E cá está, pronto, aqui é um quadro sinótipo. Portanto, as células da teca interna, quando estimuladas pela hormona luteinizante da adenohipófise, segregam androstenodiona. As células da granulosa, ao serem estimuladas pela FSH, sintetizam a aromatase e a aromatase faz com que, portanto, a androstenodiona se transforme em estradiol. Além disso, a FSH vai estimular as células da granulosa a produzirem outra proteína, que é a inibina. Já tínhamos visto que também existia inibina nas células de Sertoli, também estimulada pela FSH. Esta inibina, ao ser libertada no sangue, vai frenar, vai, portanto, diminuir a produção de FSH, de maneira que ela não se torne exagerada. É o que se chama o feedback negativo ou retroalimentação negativa. E então agora temos o folículo pré-ovulatório. Estamos a aproximar-nos da ovulação. Uma coisa que tem de acontecer ao folículo pré-ovulatório antes da ovulação é que o oócito, portanto, juntamente, ou aliás, desculpem, antes da ovulação, devido a um grupo de folículos que se desenvolveu devido à ação da FSH, eles vão sintetizando estrogénios em quantidade cada vez maior. Esses estrogénios vão estimular a adenohipófise a segregar, não, a sintetizar a hormona luteinizante, mas mantém-na, as células, digamos, gonadotróficas, mantêm a hormona luteinizante no seu citoplasma. Na altura da ovulação, então, vai haver uma libertação, digamos, intensa e de pouca duração da hormona luteinizante, que é o chamado pico de LH. Este pico de LH vai fazer duas coisas. Primeiro, vai fazer com que o oócito de primeira ordem que estava parado em profase complete a primeira divisão meiótica, portanto, forma-se o oócito de segunda ordem e o primeiro glóbulo polar. Células, como vocês recordam da embriologia, têm volumes muito diferentes, ambas têm a mesma quantidade de ADN, mas o oócito de segunda ordem tem a maior parte de citoplasma, o primeiro glóbulo polar tem muito pouco citoplasma. E mais tarde irá haver ovulação. Antes da ovulação, é necessário que o oócito de segunda ordem mais o primeiro glóbulo polar, a zona pelúcida que os envolve e a corona radiata se separem do resto da granulosa. Porque se ficassem lá presos, pois havia ovulação, mas o oócito ficava preso à parede do folículo. Portanto, este conjunto, oócito de segunda ordem, primeiro glóbulo polar, zona pelúcida e corona radiata, ficam a flutuar no antro folicular. Entretanto, vai havendo cada vez mais chamada de água para o interior do antro folicular, devido a mais síntese de glicosaminoglicanos pelas células foliculares. Esses glicosaminoglicanos são hidrófilos, chamam a água. Logo, o folículo vai ficar sob uma grande tensão.
Finalmente vai haver a ovulação. Portanto, aqui, devido à tensão, a parede, portanto, o folículo aproxima-se da superfície do ovário, a parede do ovário próxima do folículo pré-ovulatório torna-se muito fina e acaba por romper-se, formando um orifício chamado estigma, por onde é ejetado o ovócito de segunda ordem, o primeiro lobo ocular, à volta deles a zona pelúcida e à volta dela a corona radiata. O que é que faz, portanto, a ovulação ocorrer? Primeiro, o aumento de volume e de pressão do líquido folicular. Isto vai fazer com que o folículo comprima a parede e, portanto, a parede vai ficar sob pressão. Isto vai fazer também com que haja falta de irrigação. Isquémia significa falta de irrigação da parede do ovário nesse ponto, porque os vasos vão ficar colapsados. Logo, não há irrigação, os tecidos, portanto, morrem. Além disso, vai também haver libertação por parte do estroma de um enzima, portanto, que é a colagenase, que vai destruir o colagênio da parede do ovário. E, portanto, tudo isto enfraquece o ovário de maneira que haja a ovulação. Além disso, ajudar a coisa à contração de algumas células musculares lisas que rodeiam o folículo que vai ovular. Portanto, de referir que na maior parte dos animais a ovulação é espontânea, é devido ao pico da ovulação. Na gata, apesar de haver o pico da ovulação, é necessário que haja o coito para que a ovulação se faça. Isto porque a vulva vai apresentar receptores que são estimulados pelo coito e que, portanto, provocam o pico de LH. Se não houver coito, pois não há ovulação no caso da gata. A maior parte dos folículos ováricos não sofre ovulação. Vai sofrer um processo de involução, que é a atresia folicular. A atresia folicular pode atingir um folículo em qualquer fase do desenvolvimento, por exemplo, folículos primordiais, folículos primários e também, neste caso, folículos que são secundários, que não estão aqui representados, e aqui um folículo terciário. Aqui já é um folículo, inicialmente era terciário, estão aqui restos dentro, já está numa atresia avançada. O que é que vai acontecer inicialmente? Vai haver a apoptose do oócito e a apoptose das células foliculares. Estão a ver neste folículo primário, as células foliculares já estão um bocado desagregadas, não formam um epitélio coeso, porque já começam a entrar em apoptose. O oócito, o citoplasma, também sofreu aqui já um colapso. Portanto, é isto que vai acontecer. Portanto, vai haver a apoptose do oócito, a apoptose das células foliculares. Como há apoptose das células foliculares, portanto, uma coisa que acontece é que o núcleo, na apoptose, encolhe-se, fica muito pequeno e com a cromatina extremamente condensada antes de se fragmentar. Além disso, as células perdem a sua coesão e, no caso dos folículos terciários, vai haver descamação das células da granulosa para o antro folicular. Como há degenerescência e autólise do oócito, a zona pelúcida, que era mantida lisa devido ao volume do oócito, pois a zona pelúcida colapsa e torna-se preguiada. Mais tarde, o espaço que era ocupado pelo folículo vai ser invadido por macrófagos. Macrófagos que vão retirar os resíduos celulares. Mais tarde, quando os macrófagos cumpriram a sua missão, aparecem fibroblastos vindos do estroma e vão substituir, portanto, o espaço ocupado pelo folículo por fibras colagénicas. Refiramos também que nem todo o folículo desaparece.
Algumas células da teca interna vão hipertrofiar-se e formar grupos no estroma e formam as células intersticiais. Além disso, portanto, a membrana basal da granulosa, por vezes, vai espessar-se devido à deposição de colagênio. É aquilo que se chama membrana vítrea. Mas isto não acontece sempre. É o que nós vemos neste folículo em atrésia já avançada. Portanto, aqui ainda se nota um bocado de... Portanto, isto era o espaço ocupado pelo oócito. Nota-se ainda um bocado da zona pelúcida. Reparem que aqui já não há células foliculares. As células que estão aqui são fibroblastos, com núcleo, portanto, alongado. E a membrana basal, que, portanto, envolvia as células foliculares, espessa-se e forma a tal membrana vítrea. Mas isto não acontece em todos os folículos atrésicos. Aliás, aqui temos outro aspecto de um folículo atrésico, em que se nota a apoptose. Portanto, os núcleos das células da granulosa tornam-se pequenos e muito escuros. É aquilo a que se chama picnose. E, além disso, reparem que as células da granulosa estão a desagregar-se, estão a perder a ligação entre elas. O oócito, portanto, já não apresenta núcleo nem citoplasma, está uma massa amorfa e aqui ainda se nota bem a zona pelúcida. Professor, peço desculpa. Diga. O que era a picnose? Picnose é a tal condensação do núcleo e, portanto, que se torna muito, muito escuro. Picnose porquê? Picno em grego quer dizer ponto, ou seja, o núcleo que era grande passa a tornar-se um pontinho pequeno e muito escuro. Obrigada. Nada. E aqui temos a diferença entre um folículo terciário viável, ou seja, que está em ação, e um folículo terciário em atrésia. Reparem o aspecto das células da granulosa. No folículo viável elas estão bem compactas. Aqui, no folículo atrésico, elas estão mais escuras devido aos núcleos estarem em apoptose, em picnose, e reparem aqui as células a descamarem-se para o antro folicular. Professor, Diga. o folículo atrésico é o mesmo que o corpo amarelo? Não, não, não. São coisas diferentes. Corpo amarelo vamos falar daqui a pouco. Ok, obrigado. Outro aspecto folículo atrésico, portanto, cá está a granulosa com núcleos pequenos e escuros, a tal picnose, e as células a descamarem-se para o antro folicular. Aqui é o estroma do ovário. Bom, as células intersticiais são células que provêm de folículos em atrésia. Normalmente, no caso da mulher, elas formam pequenos grupos no estroma. No caso da cadela e da gata, estas células agrupam-se em cordões bastante desenvolvidos. Isto até, aliás, faz lembrar um tubo seminífero, portanto, imaturo, só com células de Sertoli, embora só tenha células de Sertoli. Mas aqui são as células intersticiais que provêm das células da teca interna. Estas células são estimuladas pela LH, pela hormona luteinizante, para formarem, portanto, hormonas esteroides, nomeadamente estrogénios e progesterona. E agora vamos então ver o que acontece se houver ovulação. Vai haver a formação do corpo amarelo. Portanto, isto aqui é a granulosa, que já está bastante transformada. As células da granulosa vão ficar muito volumosas e o centro antrofolicular, como houve ruptura da parede do ovário, alguns vasos podem ser seccionados e há uma hemorragia para o interior do antro folicular. Estamos a ver aqui essa hemorragia. Portanto, e é o que se chama o corpo hemorrágico. Logo após a ovulação, o antro folicular enche-se de sangue e, portanto,
vamos ter esta estrutura com uma cor vermelha escura, isto visto à superfície, e aqui em corte. É um autêntico coágulo sanguíneo. É o chamado corpo hemorrágico. Peço desculpa. Diga. O corpo lúteo o corpo amarelo é a mesma coisa que o corpo lúteo? Exato. Ok, Corpo obrigada. lúteo, corpo amarelo são a mesma coisa. Agora, o pico de LH não foi só provocar a ovulação. Vai programar as células da granulosa e as células da teca interna a transformarem-se em células que vão produzir progesterona. E esta progesterona é necessária porquê? Porque a progesterona vai fazer com que a mucosa uterina fique com alterações ideais para que, no caso de ter havido fertilização, o concepto se fixe à mucosa uterina. E então temos a formação do corpo amarelo ou corpo lúteo, em que, portanto, as células, a LH, o pico de LH, programou para cerca de 14 dias, no caso da mulher, as células da granulosa para sintetizarem progesterona. Estas células não aumentam em mitose, aumentam é de volume, ou seja, dá-se a hipertrofia, e a hipertrofia é aumento de volume de um órgão por aumento de volume das suas células. E as células da granulosa, que inicialmente tinham a ultraestrutura de células produtoras de proteínas, porque produziam as proteínas enzimática, portanto, a proteína enzimática aromatase e a proteína também enzimática inibina, portanto, agora vão sofrer uma alteração e passam a ser células produtoras de esteroides. Portanto, com o retículo endoplasmico liso bem desenvolvido e mitocôndrias de crista tubular. Cá estão, são as chamadas células granulosa-luteínicas e cá estão elas, bastante volumosas, com gotículas de lípido no seu interior. Estas células granulosa-luteínicas formam cerca de 80% do corpo lúteo. As células da teca interna também são estimuladas pela LH e formam, portanto, células ditas tecaluteínicas, que são mais pequenas que as células granulosa-luteínicas e constituem só 20% do corpo lúteo, estão aqui. Portanto, as células granulosa-luteínicas e tecaluteínicas vão produzir essencialmente estrogénios, embora também produzam um bocado vão produzir essencialmente progesterona, embora produzam também um bocado de estrogénios. Enquanto que as células da granulosa, como eram epitélio, não tinham vasos sanguíneos, agora aqui, nas células granulosa-luteínicas, a partir do estroma vai haver invasão por vasos sanguíneos e, portanto, o corpo amarelo passa a ser uma glândula endócrina do tipo cordonal. Entretanto, o sangue que estava no antro, esse sangue vai ser reabsorvido por macrófagos que, entretanto, entram nesta parte central e depois esses macrófagos vão ser substituídos por fibroblastos que provocam aqui uma cicatriz no corpo, no centro do corpo lúteo ou corpo amarelo. Portanto, estamos a ver aqui numa fase inicial, portanto, após a ovulação, o início da formação das células granulosa-luteínicas e claro está que, enquanto que o folículo pré-ovulatório era bastante redondo, como o líquido folicular desapareceu, pois vai haver um colapso da parede do antigo folículo e o corpo lúteo tem estas pregas. E, portanto, temos aqui as células granulosa-luteínicas mais volumosas e na periferia as células tecaluteínicas menos volumosas. Aqui os vasos sanguíneos não se conseguem ver. Aqui, só para vermos que as células granulosa-luteínicas têm realmente a ultraestrutura de células produtoras de hormonas esteroides. Portanto, retículo endoplásmico liso, estão a ver aqui, bem desenvolvido,
também tem aqui umas cisternas de retículo endoplásmico rugoso. Mitocôndrias de cristas tubulares, está aqui uma, está aqui outra, e vacúolos lipídicos. As células tecalutaínicas também têm uma ultraestrutura de células que produzem hormonas esteroides, nomeadamente, estão aqui a ver os perfis de retículo endoplásmico liso bem desenvolvidos. Aqui estão a ver o corpo lúteo ou amarelo, no caso uma égua. Já estão a ver porque é que ele se chama amarelo. Porque as células granulosoluteínicas apresentam um pigmento chamado luteína e, portanto, o corpo amarelo fica com esta cor. Esta é a parte central que ainda tem aquela hemorragia do corpo hemorrágico. Bom, o corpo amarelo está previsto para segregar progesterona durante cerca de 14 dias. Depois, para continuar, ele precisa de mais estímulo, só que a LH já não está a estimular. No caso de não haver fertilização, já não há estímulo tipo LH e, portanto, todo este corpo lúteo entra em colapso. Portanto, as células do corpo lúteo vão entrar em apoptose, portanto, os núcleos passam a ficar pequenos e de cromatina condensada, os vasos sanguíneos vão começando a diminuir e, entretanto, vai haver fagocitose das células em apoptose, depois da apoptose por macrófagos, e, finalmente, há invasão por fibroblastos deste espaço todo, fibroblastos esses que vão produzir uma cicatriz, ou seja, vão produzir um tecido com alguns fibroblastos extremamente rico em fibras colagénicas. É o chamado corpo branco ou corpus albicans. Por causa, tem esse nome, branco, por causa da grande quantidade de fibras colagénicas que a fresco tem uma cor branca. Bom, agora, outra estrutura que eu gostaria de falar é que no hilo do ovário e também na medula, o hilo é a zona do ovário por onde entra a artéria ovárica e sai a veia ovárica. Localiza-se uma rede de cordões epiteliais que, portanto, acaba por ser muito semelhante à rede testicular ou rete testis do testículo. E, portanto, essa rete ovária é constituída por cordões plenos de células epiteliais ou então tubos revestidos por epitélio simples cúbico. Vamos ver aqui o aspecto da rete ovária no ovário da ovelha. Aqui está o ovário da ovelha. Aqui, portanto, o infundíbulo da trompa uterina e, portanto, a zona onde se forma a rete ovária. Esta rete ovária é, digamos, um resto dos ductos de Wolff, ou ductos mesonéfricos, que regrediram quase totalmente e, portanto, em situações normais não há problema. Em situações patológicas pode haver um crescimento tumoral desta rete ovária que, estimulada pela LH hipofisária, produz androgénios. Aqui podemos ver o aspecto ao microscópio da rete ovária, portanto, acaba por ser uma rede de túbulos revestidos por um epitélio, normalmente simples cúbico, embora aqui seja um bocado estratificado. Para além da rete ovária, desculpem, a rete ovária está dita, no hilo também existem células poliédricas semelhantes às células de Leydig do testículo. Portanto, são as células também chamadas hilares. Estas células, sob a influência da LH, produzem quantidades mínimas de androstenodiona que, portanto, não têm qualquer função. E aqui podemos ver aspectos microscópicos das células hilares que formam aqui grupos. Bem, e chegamos, portanto, às 10 para as 11. A trompa uterina ou trompa de falópio será tratada na próxima aula.
eu penso que ainda vamos utilizar as 2 aulas de segunda-feira. Agora já estou em condições para dizer, de acordo com a matéria que vem, muito provavelmente serão as 2 aulas de segunda-feira. Alguma dúvida? Não, professora. Desculpem, eu não ouvi bem? Não, não. Não? Diga. Ok. Então, vamos terminar por hoje. Para a próxima segunda-feira, então, teremos o fim do aparelho produtor feminino e fica a matéria toda dada. Eu já na segunda-feira vou-vos dar a confirmação, vou telefonar ao professor Mário Pinho e dou-vos então a confirmação, está bem? Ok, professor, obrigada.